Graça e paz, queridos. Palavra de hoje: a oração que Deus ouve. Muitos às vezes se perguntam: qual é a oração que Deus ouve? É a oração da gritaria? Quanto mais grito, quanto mais alto eu falar, mais Deus vai escutar? É isso? Será se eu estiver sozinho no meu quarto, eu apenas falando com Deus, Ele vai ouvir? Claro que ouve. 1 Samuel, capítulo 1, 10 ao 15. Vamos descobrir hoje qual é a oração que Deus ouve. 1 Samuel, capítulo 1, do 10 ao 15, diz assim: ela, Ana, está falando de Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Amém? Então, se você prestar atenção aqui, Ana não estava gritando, Ana não estava esperneando, Ana não estava gesticulando, Ana estava falando com o coração, e apenas os seus lábios se moviam. É o que está escrito na palavra do Senhor Jesus. Eu pergunto, o texto está dizendo que ela gritou muito, que ela esperneou? Não. Será que Deus ouviu essa oração? Ana foi respondida por orar somente com o coração? No versículo 13, só com o coração. Os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eu pergunto, Deus ouviu? Claro que Deus ouviu. Ele ouviu sim. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana e respondeu a sua petição. Aprenda, meu querido, minha querida, o que faz Deus ouvir a tua oração não é o seu tom de voz, não é o barulho, não é o seu grito, não é o espernear, não é chorar, não é isso que vai fazer, que movimentar, mexer com o coração de Deus. Não é o barulho que vai fazer isso. Mas quando o seu coração está quebrantado, quando o seu coração está contrito, quando você está disposta a se lançar, a mudar de vida. Veja no versículo 9, diz: então Ana se levantou, tá certo? Ela resolveu, ela disse: poxa, estou aqui há 25 anos sem ter filho, e eu quero dar um basta. Todo dia ela ia para a igreja e voltava, todo dia e voltava, e não conseguia gerar filho. Mas quando ela resolveu cultuar a Deus de verdade, então Deus ouviu a sua oração. Então não entre, meu querido, na onda desses pregadores fanáticos. Eles já chegam dizendo assim: pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Está com defeito mesmo. Se faz barulho, querido, eu acho que eu vou para a igreja para cultuar, não é para fazer barulho, não. Eu vou para a igreja para ouvir Deus falar. Eu vou para a igreja para fechar meus olhos e estar no santo do santo, não é para estar na zoada, no barulho. Para com isso, pelo amor de Deus. Isso só aconteceu na igreja uma vez, quando eles receberam o Espírito Santo de Deus. Era necessário falar em suas próprias línguas, para que todos vissem, e pousaram sobre eles língua como que de fogo. Parem com isso, pelo amor de Deus. Isso não existe, isso é antibíblico. Pois bem, isso porque não conhecem a palavra de Deus. Imagine se alguém, algum filho seu, uma pessoa chegar para você: ei, me conceda isso, me dê isso por favor. Isso no seu pé de ouvido, você
vai dizer assim: poxa, fala baixo, está ficando doido. É assim ou não é? Então por que na igreja, em oração, em vigília, as pessoas fazem questão de gritar tanto, de ficar rouco, sem voz? Onde foi uma bênção? Perdi minha voz. Pelo amor de Deus, não vejo Jesus se questionando: ei, Pedro, Paulo, olha, João, prega aí que eu estou rouco. Ontem o sermão durou muito lá no monte, tá certo? E eu estou rouco, perdi minha voz. Pelo amor de Deus. E olha que antigamente não existia microfone, e eles falavam baixo, tá certo, queridos? Então aprenda a levar a palavra de Deus com prudência, com ordem, com decência, ok? Não é o grito, não é a zoada. Quantas igrejas estão aí sendo atuadas pelos órgãos? Aqui em João Pessoa existe um órgão chamado SEMAN, certo? Que cuida aí em controlar os sons, tá certo? Clandestinos. E muitas igrejas são fechadas por conta do barulho, da zoada, da forma como oram. Pelo amor de Deus, Deus não é surdo não. Deus escuta, Deus sabe, Ele conhece o teu coração, mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca, querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não vejo Daniel, que era um homem de oração, junto com seus companheiros, orando, gritando como loucos no palácio, e a oração deles era ouvida. Eu não vejo. O maior apóstolo do Novo Testamento, o que mais escreveu, condenou a gritaria. Está lá em Efésios 4:31. Leia o capítulo todo. Paulo está falando da unidade do corpo, que é a igreja. Olha só, Efésios 4:31. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia sejam retiradas de entre vós. Toda gritaria. É o texto sagrado que ele está falando. Não sou eu. Não fique com raiva de mim. Se tiver ficado com raiva com alguém, fique da palavra, que eu estou falando pela palavra. Não estou inventando nada aqui não. Ok? Então, outra coisa que a Bíblia proíbe é o falar em línguas. Preste atenção. Não sou contra a língua não. Eu falo em línguas. Mas preste atenção. Como é que a Bíblia manda você falar em línguas? Tá? Proíbe o falar em línguas. Se você não sabe interpretar, ou não tenha ninguém que interprete, quando falamos em línguas, estamos edificando só a nós mesmos. Poxa, se for para eu edificar a mim mesmo, eu não venho para a igreja para pregar para as pessoas. Eu vou ficar em casa me edificando sozinho. Vocês querem que eu pregue aqui em línguas para eu ficar sem eu interpretar? Paulo disse que prefere falar 3 línguas do seu conhecimento do que 10.000 em palavras em línguas que ele não entende. É o apóstolo Paulo que está falando. 1 Coríntios 14, do 2 ao 4. Pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém entende, porque está falando em mistérios. Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. Está falando para as pessoas, para a igreja. Versículo 4. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui está dizendo que se eu estiver falando em línguas, eu estou pregando para mim mesmo. Uma pergunta que não quer calar: será que esses pregadores metidos a pentecostais conhecem mesmo esse capítulo? Eu aconselho a você, querido, que está me assistindo, leia e medite nesse capítulo, ok? E se conhecem, por que insistem no erro? Isso não é desobediência? Leia você mesmo que está me assistindo e tire as suas conclusões. Amém? Não vejo Jonas dentro do peixe gritando, clamando. O peixe ia ficar doido, cara. O peixe ia vomitar Jonas antes de Deus mesmo mandar. Que zoada é essa? Que barulho é? Que inferno é esse dentro de mim? Jonas clama a Deus. Olha que Jonas estava lá nos mais profundos mares,
dentro de um grande peixe e orou ao Senhor. Será que Deus ouviu a sua voz? Então pare de estar perturbando seus vizinhos. Pare de estar fazendo com que a sua igreja venha escandalizar, sendo multada pelos órgãos que controlam o som. Parem com isso. A Bíblia diz: ai daqueles por onde vem o escândalo. Isso é escandalizar, ok? Me perdoe, eu nunca vi dizer que uma igreja católica foi autuada por estar gritando, berrando. E olha que a igreja é, cheia, viu? Então, não se enche igreja com gritos, não se enche igreja perturbando os vizinhos, se enche igreja. Jesus não gritava, não botava carro de som, as multidões eram atraídas por ele até as matas fechadas para ouvirem a palavra de Deus. O que vai atrair o crente para a igreja não é a zoada, não é o barulho, mas a unção, o testemunho, a reputação, o caráter do pastor e a boa palavra semeada para as ovelhas. Lembre-se, a oração que Deus ouve é aquela que você se dispõe a mudar. Mateus 6, 5 a 8. Deus vos abençoe. Amém?